O que uma criança de 12 anos faria se seu tio lhe desse um canivete? Alguns responderiam que guardaria como lembrança, outros que reclamaria com o tio. Afinal, o que uma criança de 12 anos faria com um canivete? Mas e se essa criança fosse rica e fascinada por colecionar peças antigas? A resposta seria iniciar uma busca por obras de arte, por armaduras, espadas, escudos, adagas e mais canivetes. Muitos mais canivetes. Ricardo Brenan foi essa criança, e graças a ele a cidade do Recife, em Pernambuco, Brasil, abriga um pedaço de terra colossal, ornamentado com belos jardins e límpidas águas, e coberto por uma atmosfera envolvente de natureza, história e arte. Dividido em 3 partes, um castelo medieval, uma pinacoteca e uma biblioteca, é capaz de impressionar desde os mais experientes nerds jogadores de RPG e os mais conectados ao mundo da arte, até quem nunca ouviu soar de uma espada deixando a bainha ou as pinceladas de um artista inspirado. Esse lugar é o Instituto Ricardo Brenan, para onde iremos agora, na tentativa de compilar o incompilável, de levar um pouco do vislumbre para sua tela, em rumo ao fascínio. Guardando uma das maiores coleções de armarias do mundo, além de diversos quadros, esculturas, mobiliaria e tapeçarias, o Castelo São João foi construído por Ricardo Brenan, favorecendo o enriquecimento cultural e histórico do seu instituto. Considerado por muitos como a parte mais importante do seu instituto, devido a mostrar elementos pouco usuais, possui sua fachada escondida por árvores, o que causa nos visitantes a sensação de descobrir, no meio da floresta, algo completamente diferente do que já viram até então. Ao entrar, já se dá de cara com esculturas e candelabros antigos que contribuem para a transição do presente para o passado. A primeira sala guarda o conjunto de armaduras mais importantes do castelo. Ele é composto de peças do século XVIII e XIX, que não foram utilizadas em combate. Na época, essas armaduras poderiam significar um reflexo do status social de uma família. Sendo assim, muitas eram ornamentadas para servirem aos ricos da época. É possível perceber na exposição as diversas partes que compõem os trajes, como o elmo na cabeça, a couraça no tronco, manoplas e escarpes nas mãos e nos pés, e o espaldar nos ombros. Além do conjunto principal, existem armaduras espalhadas por todo o castelo, o que deixa claro o poder de decoração dessas peças. Uma das armaduras expostas revela que nem mesmo os animais eram deixados de lado. As peças mais numerosas do castelo dizem respeito às armas, apresentadas em elevados números de diversidade. As espadas, por exemplo, estão presentes na maioria das salas e trazem consigo todo o cuidado atribuído à fabricação das mesmas. Observando de perto, é possível perceber detalhes impressionantes, como representações da luxúria e avareza, presentes na bainha e no cabo de uma das mais belas espadas da exposição. Geralmente, as espadas são mostradas com diversas adagas e facas ao redor. Estas também apresentam uma riqueza impressionante, muitas contendo ornamentações da ponta ao cabo. Muitas foram folhadas a ouro, o que intensifica a beleza através do dourado. Tanto o preparo pode ser explicado pelo fato de essas armas significarem para os homens o que as joias significam para as mulheres. Mas não é somente o belo que impressiona nas armas. Algumas possuem mecanismos meticulosamente pensados para matar, como é o caso de uma espada oriental, na forma de dente de sabre, feita para rasgar a carne com o máximo de eficiência. As armas de fogo também marcam presença no castelo. Diferentes daquelas a que estamos habituados, as expostas são douradas, elegantes, decoradas com desenhos e partes em alto relevo. O castelo dispõe também de uma extensa coleção de canivetes. Sim, a peça que incitou o jovem Ricardo a dar início ao seu intento está representada por exemplares bastante diferentes, muito bem trabalhados. Em um dos vidros expositivos são exibidas chaves antigas, todas douradas, que guardam ricos detalhes de sua composição. Outro destaque vai para o cinto de castidade que é guardado em uma das salas. Segundo a história, esse era um equipamento bastante desconfortável para as mulheres e servia, contam alguns, para guardar a mulher até o casamento, que é quando o marido ganharia a chave do cinto. Outros dizem que seria para evitar a traição das mulheres quando os homens fossem para a guerra.
Como se pode ver, o castelo é realmente uma parte impressionante do Instituto, cuja presença contribui para atrair o contingente de visitantes que chega a todo ano. Como se não bastasse o Castelo São João, o Instituto ainda apresenta aos visitantes uma pinacoteca, que guarda uma gama de esculturas, além de um rico acervo de obras e materiais acerca do artista Frans Post e o Brasil holandês. A exposição divide-se em três. A primeira apresenta os quadros de Frans Post, pelos quais se podem observar as técnicas utilizadas pelo artista e as cenas presenciadas pelos moradores de Pernambuco no século XVII. Frans Post tornou-se um pintor das visões de Maurício de Nassau, acompanhando-o em suas viagens e campanhas militares. A segunda parte apresenta os livros produzidos durante o governo de Maurício de Nassau. Entre eles estão, por exemplo, aqueles que descrevem as observações acerca da fauna e flora brasileiras, os que tratam de constatações astronômicas, os levantamentos cartográficos e anotações concernentes à medicina. Muito foi produzido no período, devido a Nassau ter levado consigo diversos artistas e cientistas, como o naturalista William Peasel, o astrônomo e naturalista George McGrave e o já citado pintor Frans Post. Finalmente, a terceira parte traz registros das obras realizadas com influência daquilo que foi levado por Nassau acerca das terras brasileiras. A Pinacoteca apresenta também em exposição um conjunto formado por figuras de cera que compõem uma cena de um julgamento histórico, o julgamento de Fouquet. Segundo o que se conta, o rei Luís XIV, conhecido como Rei Sol, nomeou o burguês Fouquet para o cargo de superintendente das finanças do reino. Este pôde, com isso, multiplicar sua fortuna, adquirindo cada vez mais poder econômico e político. Esse fato fez com que o político da época, que cobiçava o cargo ocupado por Fouquet, chamado Jean-Baptiste Colbert, acusasse-o de peculato, o que não foi de imediato levado em consideração. Esse fato mudou quando, em uma grande festa promovida no castelo de Fouquet, o rei questionou o porquê dessa comemoração estar tão bem falada, tanto pelos homens que receberam espadas e cavalos de presente, quanto pelas mulheres que ganharam joias. A festa contou também com o melhor cozinheiro da França e com várias apresentações artísticas e bailes. Fouquet foi, então, a julgamento, acusado de peculato e leso à majestade, crime que consiste em ofuscar o brilho do rei. O processo durou 3 anos e Fouquet acabou sendo mandado para a prisão perpétua, onde morreu no dia 23 de março de 1680. A Pinacoteca é, sem dúvidas, um ambiente para todos os que querem conhecer um pouco mais acerca da história do Brasil,
apreciando belas obras de arte e compreendendo o modo como os estrangeiros viam as águas, as matas, os bichos e o céu brasileiros. Fazendo parte do conjunto arquitetônico da Pinacoteca, a biblioteca representa um espaço do Instituto em que se pode encontrar um acervo próximo dos 20.000 itens, entre os quais estão livros, partituras, fotografias e obras raras. A ênfase dada é para o período holandês brasileiro, trazendo elementos de coleções tanto do Ricardo Brenan quanto de pesquisadores e colecionadores como José Antônio Gonçalves de Melo Neto, autor de Templo dos Flamengos, e Edson Neri da Fonseca, professor e documentarista. Faz-se presente ainda uma coleção de obras raras, cujos componentes representam obras do século XVI ao XX. Difíceis de serem encontradas em outros locais, o grande foco são obras escritas sobre o Brasil nos períodos colonial e imperial, importantes para se compreender a história do período, bem como suas esferas social, política, econômica e cultural. If I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground, as did I. We drink to die, we drink to now.